Vamos nesse momento ouvir a palavra do nosso Deus. Ouça a mensagem da palavra de Deus. Como os irmãos sabem, nós estamos falando sobre os 5 solas da Reforma. Estamos aproveitando esse momento, esse mês de outubro, comemorado o mês da Reforma Protestante, porque no dia 31 de outubro de 1517, o monge agustiniano Martinho Lutero afixou na capela do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, e aí trazendo a Reforma Protestante. É claro que a Reforma Protestante não foi só isso, né, irmãos? Isso aí foi, como as pessoas falam, o estupim, aquilo que realmente trouxe à luz, à tona, muitas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. E aí, esse homem chamado Martinho Lutero foi esse primeiro reformador que deu início lá na Alemanha, esse grande movimento histórico que, mais uma vez, dividiu a história. Foi um marco. E se hoje nós somos protestantes, evangélicos, é justamente por causa desse grande movimento que houve na história. E nós estamos falando sobre os 5 pilares da Reforma Protestante. Aquela doutrina que foi fundamental para que houvesse esse evento. E estamos falando aqui sobre os 5 sola. Falamos quarta-feira sobre o sola Scriptura, mostrando que somente as Escrituras é a autoridade suprema. É as Escrituras que regem a igreja. A Escritura está acima de tudo e de todos, e ela é a nossa única regra de fé e prática cristã. E hoje nós iremos falar sobre solos Christus. Lembrando aos irmãos que essa é uma linguagem no latim, na língua latina. Solus Christus quer dizer somente Cristo. Então vamos ver esse assunto aqui que é muito importante. E para isso nós iremos ler a palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31, que diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus. Esse texto aqui é muito importante. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos ler também aqui 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 5, que diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora do Cristo, sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Somente Cristo, porque solos Cristo, porque somente Cristo é o nosso Salvador. Somente Cristo, que teve uma vida sem pecado, cumpriu toda a lei, subiu até a cruz, foi condenado em nosso lugar, foi Ele o nosso substituto, foi Ele o nosso mediador entre Deus e nós, foi Ele o sacrifício que nos salva. Ele é a expiação
dos nossos pecados. E esse sacrifício, a vida de Cristo, tudo que ele realizou, é suficiente para nos salvar. Mas não só suficiente, mas única forma de nós nos salvarmos. Somente Cristo. Por isso que um dos pilares da reforma protestante é justamente isso, solus Christus, somente Cristo. Porque somente Cristo é quem nos salva. Somente Cristo é o nosso mediador. Somente Cristo é o nosso intercessor. Como nós lemos aqui, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. 1 Timóteo 2,5 vai nos dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Não tem como alguém dizer que está pregando o Evangelho, está pregando a salvação, se não estiver pregando a obra substitutiva de Cristo Jesus. Não tem como você ser salvo ou você ser salva, a não ser pela obra meritória, substitutiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é a nossa justiça. Lutero disse, essa é uma frase bem interessante, Lutero disse: tu és o meu pecado e eu sou a tua justiça. Tu te tornastes o que eu era, para que eu fosse o que tu és. Baseado em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso de número 21. Tu és o meu pecado e eu sou a tua justiça. Tu te tornastes o que eu era, para que eu fosse o que tu és. Cristo nos substituiu, ou seja, ele tomou na cruz o nosso pecado e nos deu a sua justiça. Ele se tornou injusto para que nós nos tornássemos justos. Cristo toma o meu pecado, lá na cruz me substitui. E aí é uma doutrina chamada a doutrina da imputação. Deus imputa o nosso pecado em Cristo e imputa a justiça de Cristo em nós, para que assim sejamos justificados pela obra redentora de Cristo. E somente Cristo é o nosso substituto. As tradições da igreja medieval inferiam que a obra de Cristo sozinha não era suficiente para a salvação. Como resultado, eram apresentados centenas de mediadores, a começar por Maria, dos demais santos e das autoridades absolutistas do Papa, que conciliaram o contato entre leigos e Deus. Ou seja, quando nós lemos a história da igreja medieval, começamos a perceber que dentro da igreja foi-se colocando pessoas como sendo mediadores entre Deus e o homem. Não somente Cristo agora era suficiente, mas para que você alcançasse uma graça de Deus, para que você alcançasse a salvação, você teria que fazer agora penitências, pedidos, orações, não somente a Jesus, mas você teria que invocar agora outros mediadores e outras medianeiras, como por exemplo Maria. Maria, ela se tornou a mediadora entre Deus e Cristo. Entre Deus e Cristo. Quando na verdade a Bíblia diz que só há um mediador, que é Cristo. Mas a igreja colocou Maria, colocou também outros santos para que eles intercedessem. E aí as pessoas começaram
a fazer orações, criarem rezas para essas entidades, para que, por exemplo, você se achegar a Deus, você poderia se achegar através de Pedro, de João, de São Paulo, de São Francisco, de São Bartolomeu e por aí em diante. Essas pessoas se tornaram como que mediadoras. As pessoas elevavam a sua oração, a sua reza para essas pessoas, para que elas pudessem levar a oração dessas pessoas até Deus. Mas a reforma protestante traz a ideia de que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia vai nos mostrar de que não há outro mediador, não há outro intercessor entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Cristo é o intercessor, Cristo é o mediador, Cristo é o advogado, aquele que está à destra de Deus, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, a reforma protestante trouxe para nós essa consciência do que a Bíblia estava nos ensinando. Por isso que houve, queridos, uma grande divisão, grandes problemas dentro da igreja, justamente por causa disso. E Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino trouxeram essa doutrina, a doutrina do solos Cristo. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Todavia, os reformadores salientavam o papel de Jesus como sumo sacerdote. Não há outro sumo sacerdote, não há outra pessoa que adentrou ao lugar santo dos santos pelo novo e vivo caminho, nos abriu as portas do paraíso, a não ser Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 10 e o verso de número 19, vai justamente nos mostrar isto. Deixa eu ler para nós aqui. Olha o que diz aqui. Hebreus 10, verso 19 diz: tendo, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos. Como é que nós entramos no Santo dos Santos? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele, ou seja, que Cristo, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então é através de Cristo. Cristo é esse sumo sacerdote que intercedeu por nós lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava morrendo, quando ele deu um grande brado e disse que tudo estava consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo assim o lugar santo dos santos para nós, porque hoje nós podemos orar, porque hoje nós podemos buscar a Deus, porque Jesus Cristo abriu esse caminho para todos nós. Através de Cristo, que é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, nós podemos se achegar ao Pai. A humanidade pode se apresentar perante o Pai através de Cristo Jesus. Neste sentido, o eixo do cristianismo gira em torno da pessoa de Jesus, destacando assim seu papel na salvação. A Bíblia diz em Atos, capítulo 4, e o verso de número 12, Atos, capítulo 4, e o verso de número 12, vai dizer o seguinte para todos nós. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo é o nosso Salvador. Maria
não pode nos salvar. Frei Damião não pode nos salvar. Padre Cícero não pode nos salvar. Nenhum santo pode nos salvar, porque a Bíblia deixa claro para todos nós que só há salvação na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Em virtude da sua encarnação, o Messias, que é Cristo, consumou o mais exímio sacrifício ao residir e padecer na terra como Deus e homem simultaneamente. Desse modo, Jesus Cristo é o justo e o justificador. Ele é o único mediador, expiador e redentor dos perdidos. Visto que somente Cristo é o verdadeiro e perfeito mediador, toda a raça humana se equipara diante do Senhor igualmente perversa e destituída da graça. Sob o mesmo ponto de vista, todo protestante também tem capacidade de julgar segundo as Escrituras e de rejeitar todo o ensino contraditório, praticando assim o sacerdócio universal, sintetizado por Lutero. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Aprendemos que as Escrituras Sagradas não dão margem para que a gente tenha outro Salvador, outro sumo sacerdote, outro sumo pontífice. E isso é bem interessante porque o sumo pontífice, no tempo de Lutero, a Igreja Católica da época tinha como sumo pontífice o Papa. Nós acreditamos que o sumo pontífice da Igreja não é o Papa. O sumo pontífice, aquele que está acima de tudo e de todos na Igreja, que é o cabeça da Igreja, segundo as Escrituras, é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da Igreja, não o Papa. Jesus é o cabeça da Igreja. Jesus é o sumo pontífice da Igreja. E o corpo somos nós, os membros da Igreja, somos o corpo de Cristo Jesus. E que não há outro mediador, que não há outro justificador, a não ser Cristo, porque foi Ele quem expiou, foi Ele quem nos perdoou os pecados. Somente Cristo é o nosso verdadeiro e perfeito mediador. E a graça que vem para nós vem através de Cristo. Ninguém pode nos agraciar a não ser Cristo. Todas as pessoas que são agraciadas por causa de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele é suficiente para ser o nosso Salvador. Não precisamos de nenhum outro. Não precisamos pedir a mais ninguém para nos salvar, a não ser Cristo Jesus. E esse foi o grande embate da Igreja Católica com Martinho Lutero, com Zwinglio, com Calvino e com outros reformadores. Porque eles traziam à tona essa verdade das Escrituras. Martinho Lutero dizia: Escrituras sacras, és Deus encarnado. O que nós precisamos é de Cristo para nos salvar, porque é a Escritura que fala isso. E nós precisamos crer nessa verdade. Por isso que muitas pessoas hoje em dia não entendem, porque elas não têm a Bíblia, apesar de elas muitas vezes dizerem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não creem no que a Bíblia diz. Porque ela nos mostra claramente que só Jesus é o nosso Salvador, só Jesus é o nosso mediador, só Jesus é o nosso intercessor, só Jesus é quem é o nosso Salvador. Então, solos Christus, somente Cristo e ninguém mais. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações nesta manhã.